Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos de volta. Aqueles que ainda não se acomodaram, por favor, podem se acomodar. Nós vamos reiniciar a nossa programação. Eu gostaria de lembrar novamente que, da mesma forma que nós tivemos no primeiro painel, por favor, a plateia está mais do que convidada a participar das discussões. Vocês são uma verdadeira extensão aqui do nosso palco central, onde ocorrem os debates. Utilizem os 4 púlpitos que estão aqui ao meu redor e, mais um recadinho, por favor, não excedam o tempo de 60 segundos para formularem as suas perguntas, ok? Bom, vamos seguir agora, então, para o tema Melhores Práticas para Investidores Institucionais. Nós vamos discutir agora como mitigar o problema do absenteísmo nas nossas assembleias. Para começar, eu gostaria de convidar o moderador, senhor Felipe Claudino, sócio fundador da Leblon Equities, por favor. Aqui. Por favor, esta é a cadeira dos moderadores, ok? Nós temos claro que vocês já perceberam isso, nós temos um sistema de telas e todos interligados com as câmeras, então eu fixo para todos os moderadores essa poltrona. Combinado? Convido então o senhor José Carlos Doherty, superintendente-geral da Ambima. Pode se acomodar no nosso palco. Em qualquer lugar, os debatedores podem se espalhar ao redor do nosso palco de debates. Convido também o senhor Marcos Giovanni Tobias da Silva, diretor de participações da Previ. Convido também o senhor Francisco da Costa e Silva, sócio sênior da Bocater Camargo Costa e Silva. E antes de iniciar as nossas apresentações, eu convido novamente o senhor Mauro Rodrigues da Cunha, presidente da MEC, que tem algumas considerações. Mauro, por favor. Muito obrigado. Bom, nós temos um painel muito interessante pela frente, e até para esquentar um pouquinho, eu gostaria de mostrar para vocês alguns slides e um estudo que nós fizemos na MEC a respeito de absenteísmo, um dos problemas que nós vamos tratar. E nós fizemos uma pesquisa empírica para tentar mensurar esse problema nas empresas brasileiras. Enviamos um questionário para algumas das maiores empresas do nosso mercado para ter uma fotografia do que aconteceu nas assembleias pontualmente de 2006, 2009 e 2012. E tentamos medir como foi o nível de presença de cada classe de investidor. Bom, para vocês terem uma ideia, nós consultamos 20 companhias, recebemos 10 respostas e apenas 2 empresas conseguiram formatar a informação de uma maneira que a gente conseguisse chegar às conclusões que a gente queria, o que talvez já indique algumas ideias para a gente debater. Mas os resultados que a gente tem, a gente olha de 2 maneiras. Em primeiro lugar, qual o nível de absenteísmo do free float total nas 3 assembleias consideradas? Então, vamos olhar todo o free float e ver como foi o nível de presença, né? E aqui nós temos alguns exemplos, vamos usar empresas sem os nomes, né? A empresa A demonstra um nível até razoável de presença, né? Saiu de 30% em 2006, manteve em 2009 e conseguiu um aumento significativo de 50% a 60% do free float na Assembleia de 2012. Tá? Seria uma excelente notícia se a gente visse esse comportamento para todo o mercado, né? Infelizmente, foi a única empresa que a gente viu com esse comportamento e, de fato, é uma empresa que se destaca com seus esforços de atrair os acionistas para as assembleias. A empresa B, por outro lado, é talvez uma das 5 maiores empresas do Brasil e mostra o comportamento contrário. Nós vemos um aumento do absenteísmo ao longo do tempo, né? Apesar de todos os esforços, não só dos investidores e dos reguladores, de reverter esse cenário, né? A empresa C mostra outro problema, né? Quer dizer, você tem até uma pequena evolução positiva, mas um nível de absenteísmo absolutamente gigantesco, que coloca dificuldade para conseguir legitimidade na visão dos investidores não controladores dentro das assembleias. Empresa D é uma empresa que é mais jovem, não tem assembleia registrada de 2006, registrou uma pequena queda na participação. E empresa E é uma estabilidade. Então, quer dizer, está longe de ter qualquer significância estatística o que a gente está mostrando, mas apenas, quando a gente olha a média das 10 empresas que nos retornaram,
nós vemos aí uma estabilidade ou um pequeno aumento na participação nas assembleias. Tá? Bom, outra forma de olhar, vamos olhar a média das assembleias analisadas, né? Qual o percentual do free float de cada categoria de acionista. Né? Bom, aqui que a gente só tem um problema de 2 empresas que conseguiram formatar as informações da maneira que a gente havia solicitado. Obviamente, os controladores sempre 100% presentes, né? E na média dessas 3 assembleias, essa empresa teve alguma presença de pessoas físicas, né, na casa de 20%, 30%, fundos de investimento locais na mesma ordem de grandeza, fundos de pensão locais também. Vamos lembrar o seguinte, aqui não importa se tem muito fundo de pensão ou muito fundo de investimentos. Este é o percentual de cada categoria presente. Ou seja, se tem 10% do capital detido por fundo de investimentos e 5% está presente, então essa barra vai estar em 50%. Investidores estrangeiros com percentual bem maior, tá? 40%, 50%, e essa é uma constante que a gente vê, inclusive, nas empresas que não formataram as informações integralmente. O que essa empresa mostra, na realidade, é uma história de sucesso no aumento da presença de todas as categorias, tá? Sendo que talvez os fundos de investimento locais, né, sejam os que apresentaram o maior desafio. A empresa D também é interessante, né? É aquela empresa que só tinha 2 assembleias, mas nós temos aqui os controladores 100% presentes, pessoas físicas, 0. Fundos de investimento locais, 0. E para não dizer que é 0, na verdade é 0,2%. Tá? Fundos de pensão local marcaram presença significativa, né, dentro do percentual que detinham no capital. E os investidores estrangeiros, um percentual baixo na linha daquela média que nós vimos anteriormente. Né? Então, quando a gente vê por categoria, nós vemos os investidores locais estabilizados, né? Os investidores estrangeiros aumentando a sua participação e as pessoas físicas caindo. Tópicos para tentar fomentar o nosso debate aqui, né? Em primeiro lugar, dificuldade da obtenção de dados. Né? Será que o record keeping de assembleias é adequado? Né? Será que a gente consegue hoje entender o que de fato acontece na assembleia e que as empresas tenham uma percepção do que os acionistas estão fazendo e sua representatividade? O absenteísmo parece estável nos últimos 6 anos, né? Apesar de todos os esforços regulatórios, autorregulatórios e de melhoria dos processos de governança, não conseguimos obter uma melhoria significativa no nível de presença nas assembleias. Né? Será que esses processos têm sido eficazes? Os investidores estrangeiros, muitas vezes mais presentes que os institucionais locais, apesar de toda a pilha de papel e carimbos que é necessário para um investidor estrangeiro se fazer representar. O que isso diz da nossa regulação? Né? E nós fazemos na MEC a referência frequente ao caso da Assembleia da Eletrobras, no ano passado, onde tivemos uma ausência significativa de investidores institucionais brasileiros, a despeito de ser uma matéria altamente relevante para o futuro da companhia. Né? E nós vimos que a empresa A teve resultados significativos. Tá? O que será que ela fez de diferente? A empresa A vai estar presente aqui e eu vou pedir autorização para eles, para a gente mencionar quem de fato é e discutir por que eles tiveram esse resultado diferente. Felipe, esses eram os números que eu queria colocar para a provocação e, com isso, a gente abre para o debate. Obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado, AMEC, pelo convite para mediar esse painel. Desafiador aqui pelo tema e pelas feras que eu tenho aqui à minha volta. Em primeiro lugar, queria apresentar aqui à minha esquerda o Francisco Costa Silva, sócio de Bocater Camargo Costa Silva, advogado da área de mercados de capitais há muitos anos. José Carlos Doherty, superintendente de regulamentação da Ambima, uma pessoa também de muitos anos de mercado e conhecimento profundo em mercado de capitais. E o Marco Giovanni, aqui à minha direita, é o diretor de participações da Previ, também dispensa maiores apresentações, maior investidor institucional do Brasil, se não um dos maiores do mundo. Então, acho que vamos ter um painel aqui bem interessante. E eu queria começar o painel com uma pergunta que eu queria direcionar para o Francisco e para o Zé Carlos inicialmente, para depois comentário dos demais. O absenteísmo, ele é a doença em si ou é um sintoma? Em sendo sintoma, qual é a doença ou quais são as doenças que causam absenteísmo? Por favor, Francisco. Eu acho que ele é um sintoma. Né?
são várias doenças, né, uma doença com várias causas. Eu diria que, sem ordem de prioridade, companhias que culturalmente não têm uma boa relação com o acionista. Companhias para as quais, quando eu falo companhia, controlador, administrador, a assembleia é uma etapa burocrática que ele tem que ultrapassar e vamos que vamos, né? Ele não cultiva uma relação de boa qualidade de informação, de estímulo à participação dos acionistas, né, pensando numa perspectiva de longo prazo. Companhias com baixo free float, com uma liquidez muito estreita, né, também não estimula a participação. Realização de assembleias em locais distantes, né? Tem companhias que são longe, e a assembleia é realizada na sede da companhia e não cria facilidades para o deslocamento dos acionistas, e mesmo porque é caro, né? Investidores institucionais com estratégias nos seus fundos diferentes, né, que também é um fator que muitas vezes contribui para a ausência desse investidor institucional, né? Situações de conflitos de interesses. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, muito embora não seja explicitado, somente com investidores institucionais, né, que uma asset de um conglomerado financeiro que tem uma posição que acha que o certo é uma determinada atitude numa assembleia, mas aquilo pode contrariar o interesse do controlador, pode contrariar uma relação comercial do banco do qual aquela asset participa. Isso eu já vi acontecer mais de uma vez. Às vezes você até não tem uma invasão da competência desse sujeito, do responsável, mas você tem quase que uma autocensura, porque aquilo ele sabe que faz parte de um todo, ele se autocensura, ele deixa de ter uma atitude mais ativa. Investidores estrangeiros, o Mauro falou aí que eles têm mais presença, mas é uma presença, na maior parte das vezes, ausente. O cara está ali para cumprir tabela, né? Geralmente são participações que a gente teve, rarissimamente são participações ativas, positivas, proativas, né? O cara está ali, é um advogado que vem representando 200 investidores estrangeiros, quando não vem representando um depositário, de ADRs, que, por sua vez, fez uma pesquisa entre os titulares de ADRs, que é um sim ou não, sim ou não, sim ou não, e que não captura a dinâmica de uma assembleia, de um voto múltiplo que é pedido 5 dias antes de uma assembleia. Então, o voto dele já está lá dado, porque tem todo aquele ritual. Qualidade de informação baixa, ou seja, também eu acho que é uma das razões de você ter esse absenteísmo. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, eu acho que não tem um fator, né? Obrigado. Eu queria ouvir um pouquinho o Marco, inverter um pouquinho a ordem. Marco, a Previ, sendo tão grande, né, ela tem um patrimônio gigantesco e tem uma quantidade de empresas também enorme. Bom, queria que você falasse um pouquinho como você vê essa questão do absenteísmo genericamente, depois trouxesse para o caso de vocês, como é que vocês fazem para estar presentes em tantas empresas com patrimônio, quer dizer, com patrimônio tão grande disperso em tantas empresas. Pode polemizar aqui? Já que isso aqui é um rinque, né? Mauro esqueceu de trazer a luva de boxe. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Agradecer aqui o convite da MEC de estar participando aqui do debate, com Costa Silva, um grande amigo aí que a gente tem várias discussões, e com o Zeca também, que é um grande amigo das antigas, da época da faculdade. Olha só, a Previ, eu diria para você que é um ponto fora da curva, porque você pega a indústria de fundos, ela tem aí 600 bilhões de reais aproximadamente, o último que eu tinha visto, de ativos sob gestão. Só que a maior parte desses ativos são títulos. Você pega, se você excluir a Previ da base, é quase que 80% dos ativos dos fundos são títulos. Então, a exposição à equity é muito baixa. A Previ é o contrário. Nós temos 63% dos nossos ativos de 160 bi de reais, 63 é equity, e o resto é dívida, operação com participantes e também investimentos imobiliários. Então,
historicamente, a Previ ela sempre teve essa veia, essa vocação para ser mais ativista. Até porque a gestão nossa, ela é toda primarizada. Nós não terceirizamos. Agora que a gente começou a fazer alguns exercícios com alguns gestores. Então, nós temos uma diretoria, que é a diretoria que eu respondo, que é de participações, e a gente cuida exatamente da atuação da Previ junto às companhias nas discussões de todas as matérias, sejam matérias de conselho, quando são companhias controladas por nós, ou matérias de assembleia, quando a gente é um ilustre minoritário, e aí tem toda uma análise técnica, uma discussão com a companhia para entender aquela pauta. Já tivemos vários desgastes com companhias, recentemente uma companhia que decidiu acabar com o Conselho Fiscal, e nós chegamos e falamos para a companhia, olha, e criar o comitê de auditoria. A gente aplaudiu a iniciativa de criar o comitê de auditoria, mas a gente vaiou a iniciativa de tirar o Conselho Fiscal, que era o único órgão efetivamente eleito pelos acionistas para estar ali fiscalizando os atos de gestão da companhia. E falamos, vamos para a Assembleia e vamos votar contra, entendeu? E vamos fazer barulho, porque a gente não pode aceitar, inclusive é uma coisa que vai contra o que está no nosso código. Então, a gente quer entender o porquê dessa situação. A empresa, ela entendeu, ela veio conversar conosco e depois, lá na Assembleia, ela efetivamente propôs a instauração do Conselho Fiscal, embora tivesse alterado o estatuto, extinguindo lá a necessidade de um Conselho Fiscal. Então, assim, nós, tradicionalmente, sempre estivemos presentes nas assembleias. Agora, a questão do absenteísmo, especificamente, eu acho que ela remonta à estrutura do nosso mercado. Quando eu fiquei no Banco do Brasil como RI, o meu sonho era fazer uma assembleia de acionistas, como eu via na televisão, como a gente sabe que acontece nos Estados Unidos, na Europa. Sabe, tem assembleia que você enche um estádio de futebol com os acionistas ali participando de uma companhia. O banco, na época, tinha, eu acho que, uma base de acionistas de quase 1 milhão de pessoas, com implites, agrupamentos, etc. e tal, essa base foi reduzindo, o free float foi enxugado bastante, aumento de capital que diluiu o minoritário, tem todas essas histórias que acabam causando, então é difícil dizer, é um sintoma, é uma causa, o que funciona, né? Mas a estrutura do nosso mercado é uma estrutura de controle definido. Então, na realidade, você é coadjuvante na Assembleia. O máximo que você pode fazer é gritar, espernear, registrar voto, entendeu? E tumultuar a Assembleia. E aí, talvez, Costa, essa questão que você falou, de fato, você tem companhias que dificultam a participação do acionista. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um artigo comentando de uma empresa que tinha colocado, a reunião é uma empresa na Rússia, né? Era lá na Sibéria, entendeu? No Brasil, você tem aquela questão de ser na sede da companhia. Tem uma empresa que, inclusive, acho que você participou da Assembleia, você teve que ir lá para o Sul. Eu consegui participar da Assembleia aqui de São Paulo, porque eles tinham um link por videoconferência. Eu achei um avanço, eu achei, poxa, que coisa boa. Você começa a colocar outras facilidades para que o investidor possa participar. Agora, tem muito investidor que pensa assim, bom, eu vou lá para quê? Vou na Assembleia da Petrobras. Só se for para tocar bumbo, porque tudo já vai ser decidido pelo controlador. Assembleia do Banco do Brasil, você pega qualquer assembleia do Itaú, Assembleia do Bradesco, empresas de dono, um minoritário máximo que ele pode fazer é registrar sim ou não e ponto final, acabou. Então, ele não vai mudar o curso da história. E aí, a governança, para nós, Previ, ela não se limita única e exclusivamente naquele momento da Assembleia. Você tem que estar construindo essa relação há mais tempo. E você tem que estar questionando com a companhia ou com o bloco controlador antes do evento Assembleia. Então, o evento Assembleia é como se fosse um evento pontual que marca, entendeu? O que você registra, efetivamente, burocraticamente, como o Costa falou, algumas decisões. Mas o fato de ter muita gente ou não ter muita gente, para nós, não é aí que vai fazer a diferença. A não ser, claro, numa empresa que não tem dono, e talvez aquela empresa não sei, depois quero saber do Mauro, pode ser uma corporation, não sei. Você consegue ali, naquela batalha de procurações, junto aqui, junto aquilo ali, você dá um golpe ali na hora da Assembleia. Aí você consegue ter um ativismo maior. Mas numa empresa de controle definido, não tem. Então, a governança você tem que construir ao longo do tempo, no dia a dia, procurando a companhia, ligando, se relacionando.
E aí eu jogo a bola para o Zeca, a maior parte dos gestores não querem fazer isso, pelo menos os brasileiros. Obrigado. E, então, falando com o Zeca, né? Se eu posso chamar assim. Claro. Zeca, a gente está falando de doença, de sintoma aqui, eu acho que a gente está falando com um autorregulador, que pode ser o médico, para dar o diagnóstico e, eventualmente, trazer aí tentar trazer uma cura para essa doença, que é difícil, né? Mas a gente falou algumas coisas. Falamos em deficiência de informação, falamos em efetividade do direito de voto, falamos da falta de costume de ter esse foro para a discussão dos assuntos, falamos em várias coisas. Como é que você vê como diagnóstico desse problema, quer dizer, além dessas causas, você vê, pode trazer mais alguma? O que foi feito pela Ambima, quer dizer, você já trouxe algum resultado, e o que vocês estão olhando para o futuro em relação a esse tema? Bom, tá bom. Obrigado, Felipe. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a diretoria da MEC pelo convite e também dar parabéns aqui pela organização do 6º Congresso, agradecer meus colegas e amigos aqui do painel. Acho que depois que o Costa e Silva e o Marco falaram, já fica até mais fácil de falar. Pela Ambima, tentando, bom, antes de mais nada, respondendo um pouco a pergunta do painel, a gente vê na Ambima que isso é mais sintoma do que causa. Realmente é mais sintoma, mas talvez um conjunto de sintomas, como o Costa e Silva falou. A Ambima, através de seus administradores e gestores, né, leva esse tema muito a sério, é muito caro esse tema no mundo de gestão. Tanto que essa discussão começou, vamos dizer, com mais profundidade em 2006, 2007, ainda era a antiga Ambide. E aí, além da norma regulamentar, da CVM, da lei e tudo, resolveu-se implementar a autorregulação na questão de voto, né? Na questão do direito de voto e nos procedimentos, né? Então, a gente implementou lá no início de 2008 a obrigatoriedade da política de voto, né? Que os gestores têm que ter a obrigatoriedade da política de voto, e logo em seguida vieram diretrizes relacionadas a essa política, dando um balizamento como os gestores devem se comportar. E aí que está a pegadinha da autorregulação, né? A experiência que a gente tem na autorregulação, não só no proxy voting, aqui no direito de voto, nós temos, por exemplo, na marcação a mercado, nas diretrizes de liquidez e assim por diante. Quando o mercado se junta e vai trabalhar a autorregulação, ele está sempre pensando no aperfeiçoamento da legislação atual, né, numa evolução da legislação atual, mas ele também tem uma preocupação de não engessar aquela atividade. Quando eu falo não engessar, é você escrever uma norma via autorregulação, que aí ele vai ficar preso a essa norma, né, e vai criar uma reta única de norma, e aí todos os gestores e administradores vão ter que cumprir aquilo linearmente. No caso do proxy, é um caso típico que isso não deve ir nessa linha, né? Você deve ter diretrizes gerais, mas deve ficar para cada gestor, para cada administrador, estar adaptando a sua política de voto ao lado comercial dele, né, junto com seus investidores, ao lado da administração fiduciária, né, do dever fiduciário que ele tem. Então, a aplicação da norma tem sido, ao longo desses anos, muito nessa linha. A gente, por outro braço, vamos dizer, da autorregulação, a gente vem fazendo supervisões nos assets, né, nos gestores, em relação a isso. Primeira fase da supervisão foi muito, olha, todos os gestores, hoje, não sei se vocês sabem, a gente tem cerca de 100 administradores, né, instituições que são administradoras de fundos, e hoje, atualmente, em torno quase de 700 gestores, independentes ou não, no mercado. Então, é muita gente, todos eles, basicamente, têm uma política, né,
cumprem aquela política, têm limitações, mas as limitações são muito relacionadas ao dever fiduciário que ele, gestor, tem com o seu investidor e com a sua estratégia, de negócio, né? Então, pegando aqui um pouco o gancho que o Costa Silva comentou, nesse mundo da gestão, eu reforço que é uma questão, o absenteísmo é uma questão de sintoma, porque você tem diferentes tipos de gestores. Você tem um gestor que é ali o da 409, tradicional, muito na renda fixa, não tem, por exemplo, como a Previ, que o Marco falou aqui, não concentra muito pouco em equity, ou quase nada em equity, então não é do espírito comercial, de gestão dele, estar envolvido nisso aí. Então, ele tem lá a norma, mas também você vai obrigar o cara a votar quando não faz nenhum sentido, seja questão de custo, né? Seja questão da empresa lá, bater o bumbo, como o Marco falou, e seja também o modelo de gestão que ele implementou na casa dele. Mas não, aí você tem outros gestores, mais, vamos dizer, principalmente voltados para a equity, né? E aí sim, esses gestores, a norma auxilia, facilita ele se tornar um ativista. E aí eu acho que converge para o trabalho que a AMEC vem fazendo, que é incentivando o ativismo dos gestores, mas daqueles focados que comercialmente, fiduciariamente, estão voltados para isso. Obrigado. A gente falou aqui também uma coisa muito importante, quer dizer, um dos problemas também é conflito de interesse, né? Mas também é uma questão multifacetada. Tem diferentes tipos de investidores, diferentes tipos de gestores, e cada um tem sua estratégia. Lá na Inglaterra, inclusive, foi apresentado pelo Mauro, foi o FR, o Comitê de Regulação Financeira, fez uma norma que chama o Stewardship Code, que ele tenta trazer a visão de que quem exerce o direito de voto em relação ao destinatário final daquele investidor, do cliente final. Quem é? Nos fundos, são os cotistas dos fundos e daí vai. Você acha que no Brasil os clientes finais desses investidores, eles têm consciência de que o gestor tem que votar no interesse dele, final, quer dizer, ou seja, de uma maneira qualquer que seja a estratégia do fundo, mas de maximizar o valor daquele investimento do fundo? Você acha que existe esse conhecimento? E, enfim, queria que você comentasse um pouquinho disso. Só para pegar o gancho, não? Para polemizar, né? Não, mas vai para te provocar. Discordem, por favor. Não, porque o que você chama do cliente final, por exemplo, do investidor institucional? Eu sei que o participante, é claro, no caso, se ele investiu no fundo, é isso? No fundo de uma gestora, é um investidor que coloca lá, a pessoa física, é o family office. E aí eu já emendo também, pergunto para o Zeca, se o investidor final do fundo, ele tem um guichê na Ambima em que ele pode reclamar e ser ouvido. Porque isso é uma questão complexa, que no passado, na minha opinião, não foi bem resolvida. Não só no passado, né? Acho que no presente, né? Não é eu acho que não é uma questão de ser bem resolvido ou não. A associação tem, por política dela, tratar e estar perto, obviamente, do administrador do fundo, dos gestores especializados do fundo, agora, do investidor final, como você está chamando, né? Aquele que seja o institucional, ou seja o investidor exclusivo de um fundo exclusivo, ou o próprio varejo mesmo, né? Como a gente chama, a associação trata dele, mas indiretamente, não diretamente. Então, respondendo um pouco a tua pergunta. E agora, respondendo a tua pergunta, Felipe, eu acho que não. Eu acho que, independentemente da associação, da Ambima, estar perto ou não do investidor, eu acho que tem muita ignorância, vamos dizer assim, ou desconhecimento dessa questão
da atividade do gestor, da potencial atividade do gestor como ativista, defendendo os direitos ou os interesses econômicos do investidor. Eu acho que tem muito pouco conhecimento, né? Talvez poucos investidores institucionais têm conhecimento, a gente está vendo aqui, seja Previ ou mais alguns outros, né? Numa camada de clientes, vamos dizer, private ou exclusivos, você está começando a ter, porque normalmente esse cliente é oriundo de um IPO, de uma fase que o mercado de capitais, 2006, 2007, teve muito. Então, assim, ele tem algum conhecimento de governança, de empresas e assim por diante, então ele começa a se interessar. Agora, de uma maneira geral, o investidor é bem distante. Então, acho que fica aqui também uma questão muito de educação, né? De informação e educação do investidor, né? Para aí sim ele está podendo cobrar os seus direitos ali junto ao gestor e negociar comercialmente com os gestores como é que vai ser aquela representatividade junto às empresas, né? E quer dizer, tem uma dificuldade, né? Quer dizer, o que é exercer o direito do voto na Assembleia no melhor interesse do usuário final, do destinatário final. Quer dizer, Deixa eu só acrescentar um ponto. Na norma que rege os fundos de pensão, se não me engano é a CGPC 23, deixa bem claro que o administrador do fundo de pensão ele tem que dar a transparência, o disclosure, de como ele se portou nas assembleias das empresas participadas, principalmente aquelas estratégicas que têm uma participação grande ou até mesmo aquelas que têm uma participação relevante. E nós somos obrigados a disponibilizar isso para todos os participantes do fundo, e aí dizendo lá qual era a pauta da Assembleia e como o fundo se portou. Sim, não, ou por que ele se absteve, e dar essa justificativa. Agora, na prática, as pessoas não se interessam por isso. Eu falo por mim mesmo. Eu hoje sou responsável por toda essa parte de governança lá no âmbito da Previ. Então, eu estou lá diligentemente, meu dever fiduciário, vigiando o ativo do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. São 200 mil participantes. Mas eu, na pessoa física, sou cotista do fundo da Vale, da privatização da Vale. Se não me engano, eu vi o André aqui da DTVM, eles que administram. Eu recebo a convocação que eles mandam para mim, para a Assembleia lá de cotista, que não sei o quê. Eu rasgo e jogo fora. Eu não vou. Entendeu? Porque aí é uma questão também da pessoa, do ser humano. Eu acho importante a gente estar debatendo esse tema, sobre a ótica institucional, principalmente. Eu tenho algumas sérias críticas quando você vê lá o percentual do free float, o quanto que estava de presença de investidores ali. Muitas vezes é procuração que está na mão do chairman, entendeu? Principalmente dos investidores, que dão a procuração para a companhia. Então, efetivamente, o investidor não estava ali para debater com a companhia, ou, às vezes, está na mão de um escritório de advogado, tem um, aliás, inclusive famoso aí, que praticamente concentra quase todos os ADRs ali. Então, na realidade, você vai nessa assembleia, tem 2, 3 pessoas, e olha lá. E outra, tem um dificultador que ou você é acionista, ou você tem que mandar um procurador advogado. Então, isso também é uma questão que dificulta. E você tem a questão da pessoa em si. Ela quer efetivamente se envolver nessa questão ou não? Então, você falar do último participante, a gente faz porque a gente acredita, é um valor nosso, no âmbito da Previ, e mesmo tendo essa obrigatoriedade da norma, a gente está ali diligentemente cumprindo com o nosso dever. Mas se você for ver bem mesmo, na nossa vida, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente não exerce isso. Aí é uma questão do brasileiro, na minha visão. Até que ponto, efetivamente, a gente vai exercer o direito e até que ponto vale a pena você exercer o direito numa casa que você sabe que você é minoritária, minoria, você só vai poder, no máximo, criticar. Então, por favor. Só complementando aqui, na tua pergunta, você tinha colocado no final, como a Ambima agora, ou, por exemplo, está pensando um pouco o futuro dessa questão, né? Já que a gente passou por uma fase da autorregulação, da implementação e assim por diante. A gente vem discutindo e vem até discutindo com a própria MEC, apoiando o desenvolvimento do que a gente chama de uma plataforma de votação eletrônica, né? Isso a gente está ainda discutindo isso, como montar isso. Isso ainda depende de algumas alterações da lei, porque senão você vira só
uma assembleia, não é uma assembleia eletrônica, né? Você vai virar uma procuração eletrônica para todo mundo, que acaba não resolvendo porque o problema cultural é mais forte. Mas a gente acredita que tem alguns facilitadores, como essa plataforma, que a gente pode desenvolver, ou estamos pensando seriamente em desenvolver junto com a MEC. E tem também agora, tem surgido uma preocupação, ainda não temos uma resposta pronta para isso, mas eu noto nos comitês da associação uma discussão mais forte agora em relação ao proxy voting, porque você tem uma sofisticação do mercado de capitais brasileiro e uma sofisticação também dos produtos, né? Então, você já tem agora, está entrando na carteira dos gestores, produtos ainda de uma porcentagem pequena, mas a gente vê que daqui a 5, 10 anos vão ter produtos bem mais sofisticados, né? Muito voltado para crédito, que aí, por sua vez, por trás está muito de empresa por trás, saindo desse mundo de título, né? E a gente indo mais no mundo de securities, de equity e de crédito, né? Então, os FDICs e os FIPs. Então, esse assunto é um assunto vivo na associação, e com certeza a gente vai estar se posicionando em relação a isso. O Marco falou uma questão interessante, que, na verdade, não tinha me lembrado para esse painel aqui. Para você ser procurador de uma companhia, numa assembleia, tem que ser advogado, acionista ou administrador da companhia. Então, às vezes, a gente lá quer mandar um analista que acompanha a companhia, que é a melhor pessoa para representar na Assembleia, ele tem que fazer ele comprar uma ação para poder entrar, senão ele é barrado na porta, né? Então, já começando daí, já é difícil exercer direito de voto na Assembleia, né? Para quem efetivamente conhece a companhia, que é um analista, um economista, não é advogado, a maioria das vezes. E aí você falou outra coisa também interessante, que é a efetividade. Acho que muitas pessoas não vão nas assembleias porque elas acham que, olha, queria jogar a bola para o Francisco, dessa, que a gente já conversou sobre isso antes. Eu vou para fazer o quê? Sou minoritário, a companhia tem controlador, eu vou lá tomar cafezinho, tenho mais o que fazer com o meu tempo. Quer dizer, não há nada que eu possa fazer na assembleia que faça valer o meu tempo, né? Então, acho que a gente tem esse problema. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É a realidade. Agora, eu discordo um pouco do Giovanni, quando ele mencionou que, de fato, você ter um acionista controlador, um bloco de controle claro, não há muito o que fazer na Assembleia, né, no sentido de, a não ser espernear. Mas se vocês forem ver, o ser humano, de um modo geral, ele evolui nos processos de conflito. Né? É no conflito. Mesmo que você não ganhe, né? Né? Você acaba avançando. Eu me lembro que eu estava na CVM, e a CVM não reconhecia prescrição administrativa. Por quê? Porque prescrição administrativa, do poder de CVM sancionar, precisa estar prevista em lei. Eu peguei a Constituição e vi que só tinha 2 hipóteses de crimes imprescritíveis que estavam mencionados na Constituição. Um é o racismo e outro é você se levantar em armas contra a democracia, está no artigo 5º. Eu fiz um voto baseado na Constituição. Foi Deus nos acuda, porque tinha uma penca de processos administrativos na CVM e no Banco Central, que estavam lá parados há 10 anos, 12 anos, 15 anos, 13 anos, e o agente público não tinha nenhum compromisso em desintocar aquilo, porque aquilo era imprescritível. Eu me recordo que, quando a CVM reconheceu a prescrição, 3 meses depois, a CVM recebeu um aviso do ministro, dizendo que a CVM está proibida de reconhecer a prescrição. Ela deu a chave de galão, e disse, está proibido de reconhecer a prescrição. E depois ele explicou para a gente, tem que desintocar esses processos. Só depois que desintocou é que veio uma lei reconhecendo a prescrição administrativa. O que eu quero falar com isso é que os processos, eu acho que é válido em uma Assembleia, eu acho que a militância, o ativismo, mesmo você sendo perdedor, ele contribui para o desenvolvimento. A lei societária mesmo avançou muito em cima desse ativismo, né? Avançou muito em cima das reclamações dos minoritários. Nosso modelo é de dono, sociedade de dono. Então, eu acho extrema, desse ponto eu discordo, eu acho que tem que ir
né? Agora, no que se refere a quem tem o dever fiduciário de zelar pelo interesse do seu participante, no caso dos investidores nacionais, ou do seu investidor, no caso dos fundos, aí não é uma opção, é uma obrigação. Porque ele pode ser responsabilizado por isso. Né? Pode ser responsável por isso. Mesmo que ele tenha até uma participação pequena. Tá? Porque a maioria vai falar, por que você não foi? Você pode ter deixado, ao deixar de contribuir para fazer um quórum que poderia ter tirado o administrador. Então, o gestor de recursos de terceiros, ele tem dever fiduciário pela lei, pela norma da CVM, pelo Código Civil, né, pela lei de sociedades anônimas, de um modo geral. Então, esse cara, ele tem que ficar preocupado em não ir, né, ainda que o seu regulamento contemple que uma estratégia, a política de voto não é exatamente porque o fundo é um fundo passivo, em que você vai só cumprir tabela por conta de um benchmark que é um Ibovespa desse, não é teu papel. Mas mesmo nesses casos, né, se tiver em jogo um prejuízo real para o fundo ou para o cotista, ele pode ser responsabilizado. Se vai ser ou não, se o Poder Judiciário funciona ou não, se é caro ou não, se o cara tem pouca ação, vai entrar com ação para responsabilizar e tudo, é outro departamento. Né? Isso também desestimula o ativismo. Né? É a inconsequência judicial, né? E a própria CVM, que demora muito para se manifestar. Né? Eu falo isso de cadeira, eu estive lá. O negócio não é rápido. Né? Então, às vezes, demora um ano para se manifestar, todo mundo já esqueceu até do caso. Tá? Isso não é legal. Acho que essa falta de contemporaneidade, seja do Poder Judiciário, seja da autoridade administrativa, em enfrentar as soluções, né, e dar uma resposta que sinaliza, né, eu acho que é ruim para o mercado. Eu acho que esse ponto do Costa Silva é importante realmente. A gente vamos dizer, na aplicação da autorregulação, a gente verificou isso, né? Que o gestor, quer dizer, você tem, vamos dizer, ignorância, né, ou falta de conhecimento do investidor, que não coloca pressão ou que não acessa buscando os seus direitos, né? Mas você tem também o gestor, a indústria de gestão muito, vamos dizer assim, desequilibrada em relação ao conhecimento do seu dever fiduciário, entendeu? Então, por exemplo, a gente aplicou a norma em início de 2008, quando foi em março, abril de 2011, né, que é o período forte de assembleias. A gente fez uma supervisão temática, né? Aí eu estou aqui falando com o meu ex-chapéu de supervisor, e tinha assim, ignorância mesmo dos gestores, né? De como implementar, claro, tem sempre uma cota de preguiça, mas grande parte é uma cota mesmo de ignorância de como implementar aquela política de voto, qual é o tratamento que ele tinha que dar, o relacionamento dele com o administrador fiduciário, né? Porque você tem essa bola dividida, né? Na legislação e tudo. Então, assim, a gente passou por uma fase educativa do gestor muito grande, muito grande. Legal. Se eu pudesse colocar aqui só um minutinho. Eu concordo com você, Costa, na questão do dever fiduciário. Mas, infelizmente, por isso que a questão do abstenteísmo, na minha visão, ele tem que ser extrapolado. Porque não interessa ter uma lista de presença, de 100% de presença, e ser inócuo, ser inefetivo. Porque a coisa ela tem que acontecer ao longo do tempo. Se você for fazer uma estatística, a Previ ela está presente em 100% das assembleias, em função do dever fiduciário e, em parte, também em função da cultura, porque a gente acredita nisso. Só que não é apenas você ir lá, estar presente, votar sim, não ou abster. É você continuar fazendo esse papel de gerar atrito. O atrito, por si só, na hora da Assembleia, pode dar manchete. Você lembra dessa companhia que nós estávamos, e você comentou, cara, né? O teu analista precisa comprar uma ação. Lá na Previ, a gente transfere a ação. A gente faz essa boa ação, transfere lá para o analista poder participar. Estávamos nessa Assembleia, eu aqui em São Paulo, acontecendo essa Assembleia lá, e você tinha pessoas da mídia,
E foi engraçadíssimo. Um compromisso, leu a ata, falou, olha, atenção, isso daqui tem que ser mandado para a CVM, ninguém pode falar, não pode vazar e tal. Ainda estava rolando a Assembleia, já estava saindo notícia nas online. Porque os próprios jornalistas, eles compram a ação para participarem da Assembleia, para terem acesso à informação. E aí, a figura da CVM é importante, porque, de fato, a coerção, a punição, ela não acontece. Você tem uma percepção generalizada de que você pode ter o abuso de poder, você pode desrespeitar o minoritário, você pode expropriar, você pode fazer o que você quiser, mas ninguém, entendeu? Não acontece nada. Então, é isso que talvez dá uma certa descrença de você efetivamente exercer o teu direito de estar ali presente, ser vocal e falar, eu sou contra, eu sou a favor, e depois manter uma relação com a companhia. O gestor de asset está preocupado em bater a rentabilidade, porque senão ele vai ter redemptions, você vai ter gente sacando dos fundos, vão para o concorrente, eles estão pensando muito mais em gerar ali o retorno. Podem me bater depois, os assets que tiverem aí, né? Mas é a minha impressão. E você trabalhar com governança, você falar no ativismo, na geração de valor ao longo do tempo, significa tempo que você tem que se dedicar, estrutura dentro da tua asset para você se dedicar a fazer esse papel e não apenas preencher um formuláriozinho na proxy vote e ir lá votar, e chegar no final do ano e, de repente, trocar apoio com outro investidor e tal. E isso é custo, o Zeca comentou, é custoso. Eu vou tirar isso do meu FII, ou da minha performance fee, ou é melhor, deixa eu focar na minha performance fee, para eu gerar um resultado melhor, vou ficar no top do ranking, vou atrair mais recursos, e aí eu vou crescer minha asset. Então, é uma discussão que ela extrapola e ela vai para muitas vertentes, não tem uma resposta única que diz, a razão é essa, mas, com certeza, eu acho que é uma engrenagem que é viciada e que a gente tinha que começar a consertar as peças e lubrificá-las para que essa engrenagem efetivamente permita aí um amadurecimento do nosso mercado. Não, muito bem, acho que você falou em asset, eu tenho agora que me defender também, né? Participar do debate. Não? Efetivamente... Eu tinha esquecido. Não posso ser 100% neutro aqui. Asset managers. Existem a estratégia que a gente se propõe a desenvolver como asset, é uma estratégia de ativismo. Então, se você olha para o nosso site, tem lá, a gente tem gente para caramba trabalhando na empresa, gente sênior e cara. Então, a gente se propõe a fazer o que deveria fazer. Acho que, puxando, obviamente, a sardinha para o meu lado, a gente faz o que deveria, né? E faz bem feito. Mas existem outros players no mercado que, com características diferentes, ou que se propõem a fazer a mesma coisa que a gente, e que se olha a estrutura super enxuta, tem, né, pouquíssima gente participando e tal, e efetivamente tem esses casos, né? Acho que uma coisa tem que ficar clara na cabeça do cliente, a gente volta para a questão da educação que a gente falou aqui, a falta de consciência. O cliente vai investir num fundo de valor, de longo prazo, então ele tem que saber que o gestor vai ter que ter um custo ali para, né, que faz parte da estratégia, brigar por determinados direitos, não aceitar determinadas coisas e, efetivamente, monitorar o investimento. Então, acho que falta, uma coisa que não falta só o voto. Você falou, não adianta estar presente na Assembleia ausente, né? Tem um advogado que represente 1000 fundos e ele simplesmente só vai lá e assina a ata, não faz mais nada. Então, tem que monitorar. Então, acho que uma das palavras-chave aqui seja o monitoramento efetivo. E a segunda seja a consciência do investidor de que que o mandato para o qual ele contratou o gestor está sendo cumprido. E aí eu queria voltar no Zé Carlos, que ele falou do código Ambima. E eu vou provocar ele um pouquinho. O que eu vejo muitas vezes no código é que os códigos que a maioria dos players usa são códigos de prateleira, padrão. Então, assim, tem que ter... exigiu a primeira exigência de 2008. Né? Não, tem que ter o código, tem que ter o manual de voto. Maravilha, existe. Mas hoje a maioria dos manuais de voto diz, olha, eu tenho o manual de voto aqui, eu voto quando eu achar que tem que votar e acabou. Né? Então, resumindo. E aí fica muito a critério do gestor, se ele vai, se não vai, não precisa prestar muita conta sobre aquilo. Não acho que deveria ir um pouquinho mais além nessa questão do voto?
Aí eu volto para você, vou falar como staff interno da Ambima. A Ambima é um mercado, né? Se vocês sentados lá tem que provocar isso, né? Entre os pares, e aí a gente aplica o código. Não, eu acho que sim, eu estava falando um pouco da dinâmica da Ambima, né? Não sou eu lá sentado, a minha equipe, que resolve a aplicação do código, né? A gente é sempre orientado pelos próprios participantes do mercado, né? Mas você não poderia fazer isso, exemplo do novo mercado? A Bovespa é o mercado das empresas, mas ela estabeleceu uma regra de listagem que se você tem que aderir, você tem que cumprir, e com penalidades. Eu não conheço a fundo o código Ambima, não sei nem se tem que estar previsto penalidade, mas do jeito que você está falando, é uma discricionariedade muito grande. O gestor fala assim, ó, eu decido do jeito que eu quiser. Você pode negociar e impor. A partir de agora eu vou botar um ranking e tal. Eu, como investidor pessoa física, ia gostar de saber. Sem dúvida. E eu acho que a Ambima tem uma questão. A Ambima é fruto de uma vontade dos players de melhorar o mercado, né? Isso é uma coisa que eles se autorregulam, né? Uma coisa é você criar leis que podem ir contra você, né? Normas que podem ir contra você. Então tem essa coisa da vontade muito grande. Mas também tem a coisa, por outro lado, a outra força, que é, caramba, eu vou criar aqui sarna para me coçar. Então, como é que você vê isso? Quer dizer, como é que... Olha, eu sou um pouco suspeito, porque eu fui durante muito tempo vamos dizer, o responsável pela supervisão da autorregulação, né? A aplicação da autorregulação. E aí, Marco também te respondendo, quer dizer, a gente tem sim punição, né? Essa punição é pública, tem lâminas, então assim, a beleza da autorregulação da Ambima é muito isso, quer dizer, ela é voluntária, privada, ela não tem o braço do regulador obrigando a fazer, então são os players do mercado, aí, Felipe e os seus companheiros que se reúnem lá, montam a norma, discutem a norma, né, que nem eu falei anteriormente, sempre avançando na regulação, na fronteira da regulação e tudo, e depois, vamos dizer, nos autorizam a punir a eles mesmos, né? Então, a gente supervisiona e a gente pune, e a gente divulga essa punição, que muitas vezes, muito mais educativa do que sancionadora, né? Eu acho que o principal objetivo é esse. Mas, não, mas eu vejo, sim, tirando todo esse contexto de como funciona a autorregulação da Ambima, eu acho que tem espaço, sim, para mais monitoramento, né? Eu acho que tem mais espaço para monitoramento. Mas só que eu acho, assim, defendendo um pouco os players né, que se juntam lá para decidir as normas, todas as normas, e aí não é só essa questão do proxy voting, ela tem vários períodos de amadurecimento, né? Então, você tem primeiro, diferentemente de uma norma que vem da CVM ou do Banco Central, o que for, então você tem todo um período de amadurecimento. A primeira etapa é que todos estejam conscientes disso aí, que tem que ter a norma e assim por diante. E tal. Eu acho que a gente já evoluiu, a gente já passou, e agora a gente pode, talvez, aprofundar no monitoramento, como a gente conversou um pouco aqui, né? E aí ver lá, controlando um pouco, porque, apesar do dever fiduciário, ele pode sempre preencher lá um negócio de voto e mandar o advogado votar, e ele vai estar cumprindo com o dever fiduciário. Então, o monitoramento é mais se ele está dando transparência para aquela posição que ele tomou para o seu investidor, se ele está cumprindo com esse papel de informar o investidor qual foi o seu voto, ou o seu não voto, ou por que não compareceu numa assembleia X ou Y. Então. Obrigado. Eu queria, como faltam 15 minutos só para o fim do painel, eu queria abrir para perguntas do público. Temos uma ali. Alô. Bom dia a todos. Eu queria só fazer alguns comentários, algumas concordâncias, algumas divergências ao que foi falado, e queria ouvir a opinião de vocês. Quando a gente fala em ativismo, em Qual é teu governança... nome, por favor, e de onde Fernando você é? Tendolini, Sul América. Quando a gente fala do ativismo, falamos das assets, dos gestores de recursos,
Eu acho que a gente se esconde, às vezes, em algumas questões que acho que não são tão verdadeiras, né? A gente falou aí de custos de representação às vezes, de local das assembleias, etc. Quando a gente coloca em perspectiva os valores e enfim, os investimentos que são feitos, eu acho que isso se torna uma questão menor, né? Então, a gente ouve, de vez em quando, nós que somos aí, militantes, que existe não, mas nós não comportamos custos em sermos representados nas assembleias, etc. Mas isso é uma questão menor. Eu acho que isso, quando se coloca em perspectiva, não vem ao caso esse tipo de se esconder nesse tipo de argumento. A outra questão, que acho que vale a pena, é o processo, né, que o Dr. Costa Silva colocou. Ir a uma assembleia, não necessariamente de uma forma ser efetivo numa assembleia é tomar uma decisão. Às vezes a mera presença ela é importante. O processo de evolução da governança nas empresas, ela já é um processo que ao longo do tempo a presença do investidor não controlador, minoritário, etc., cria uma massa de consciência, cria a massa do despertar da própria companhia às vezes para que ela está fazendo parte de um processo de investimento mais longo e etc. Então, eu acho que isso foi tratado também, eu acho que vale a pena colocar aí em perspectiva, né? E eu acho que a última questão que vale a pena colocar e chamar a responsabilidade também para nós gestores é que eu acho que o gestor ativista ele também é um polo de atração dessa dinâmica, né? Não necessariamente estar presente numa assembleia e ser efetivo é ir sozinho lá e com X% da companhia ser representado e se fazer ouvir, né? Trazer o menor investidor, né? Ser um polo de atração. Às vezes, eu sou América Investimentos, não sou suficiente para ter uma representatividade, mas vou buscar outros fundos nesse sentido, vou buscar companheiros, vou buscar investidores institucionais e vamos fazer essa interlocução para ir buscar essa representatividade. Então, são 3 pontos que eu acho que vale a pena, foram tocados, né? A questão de custos, que eu sou um pouco relutante em crer que é tão caro assim. A segunda questão, a questão do processo, né? A derrota é um processo, né? Ou não derrota, não vamos colocar assim cores tão fortes, mas não atendimento aos pleitos às vezes, e esse processo de a gente trazer uma polarização, a gente trazer para a atratividade, a própria MEC acho que tem se empenhado nessa questão do proxy voting, que talvez seja um pouco simplista, aquela questão do estar presente, eu acho mais importante talvez do que um simples voto em forma de plataforma. Obrigado. Acho que era isso. Francisco, por favor. Só fazer uma observação, eu concordo com o Fernando Tendolini, e deixa eu qualificar aqui uma observação que eu fiz anteriormente. Eu estou analisando a questão do absenteísmo de uma forma mais abrangente, para além da postura dos investidores institucionais, que estão reunidos na MEC, parte deles, né? Quer dizer, quando a gente está falando de absenteísmo, eu estou tentando ver o fenômeno como um todo. É evidente que uma Previ tem estrutura, tem recursos financeiros, tem staff, né, para marcar o dia a dia e ter uma proatividade naquelas empresas investidas. Ou seja, a Assembleia é uma data. Agora, para o investidor individual, para o investidor menor, ele não vai ter acesso, ele não vai ter o mesmo. Então, a Assembleia é o momento. Né? É o momento. Né? Então, eu acho que nós também temos que ver aí o perfil do investidor. Para esse investidor, ele só vai ter chance de dar a Assembleia estrelar, né? Diferentemente de um grande investidor institucional que é importante, que tem recursos, pode pagar bons advogados, né? Para questionar decisões e tudo, e a empresa tem um outro tipo de atitude em relação a ele, de mais cautela, até volta atrás e concorda com a instalação do Conselho Fiscal. Agora, se é um indivíduo reclamando, se é um pequeno investidor, uma pequena asset, o cara um pouco se lixa, mas como é Previ. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não medir esse tipo de impacto desse ativismo pelo tamanho do investidor. Isso influencia muito. Eu acho Obrigado, que, se eu puder acrescentar aqui, aquelas observações que o Fernando colocou,
Eu tenho alguns exemplos que aconteceram aí ao longo dessa história que eu estou aí no mercado. Todo um processo que tem que ser construído e que, de fato, a Assembleia é um fórum importante de colocar, sem dúvida alguma é, mas a gente tem que pensar num processo que foi construído antes. Eu vou dar um exemplo. A gente tinha como meta, efetivamente, trazer uma presença maior dos acionistas na questão do Banco do Brasil, na época que eu era o RI lá. E eu lembro direitinho, nas minhas reuniões trimestrais de APMEC, na época ABAMEC, nós queríamos convidar os investidores, os acionistas, né, a base de acionistas. E, naquela época, a ABAMEC mesmo, como representante de uma entidade de analistas, ela não permitia, você só poderia assistir à reunião de prestação de contas da companhia se você fosse filiado à ABAMEC. A gente foi fazendo todo um trabalho e ela se modernizou e ela percebeu a importância até para atrair mais pessoas interessadas e, de repente, serem vocais ali no âmbito daquela associação, e permitiu também que nós trouxéssemos, a gente entrava na base de acionistas do banco e convidava. E, a partir daí, esse contato, essa relação com a empresa, ela extrapola única e exclusivamente o evento assemblear. Passa a ter outros eventos de mercado que você pode efetivamente também estar promovendo esse encontro entre companhia que está representando ali os acionistas como um todo, mas em particular o seu controlador, se for uma empresa controlada, e os demais acionistas. Agora, claro que o gestor, e aí a Previ, a gente está fazendo um movimento muito interessante, que a Previ, ela, sozinha, muitas vezes, ela decidia algumas coisas ou fazia essa pressão. Mas eu sou uma parte integrante do mercado, então eu tenho que estar junto ao mercado. Então, a gente está recebendo muitos gestores pequenos que vêm até nós pedir nosso apoio e que vêm conversar. Vamos, entendeu? Eu acho que esse movimento, uma andorinha só não faz verão, a gente tem que estar todo mundo junto, para efetivamente você cobrar mais responsabilização. A autorregulação é boa? É muito boa, mas a gente sabe que muitas vezes, mesmo no novo mercado, tem empresas que dão volta e passam ao largo em coisas que não estão escritas na lei. E aí, como é que você faz? Obrigado, Marco. Tem 2 perguntas aqui. Mauro, por favor. Mais uma provocação. Questionar um pouco essa premissa, né, da regulação, da autorregulação, do direito de se omitir, né? Nós estamos caminhando para um mercado mais institucionalizado, temos empresas hoje sem acionista controlador, temos situações que a lei traz direitos e obrigações mesmo na presença do controlador, e nesse cenário, se nós temos cada vez mais poupança institucionalizada, a possibilidade de se omitir pode nos levar a companhias literalmente sem dono. Então, o papel do investidor como dono, né, tem que ser considerado, como nós vamos ver provavelmente na palestra de encerramento do ICDN, uma reflexão que acho que está bem avançada no exterior. Então, eu questiono se no caso de fundo de investimento e fundo de pensão, quer dizer, administrando ativos e direitos políticos de outrem, né, se esse direito de se omitir não esteja sendo por demais utilizado. Mauro, obrigado pela provocação. Eu acho que o direito de se omitir, eu acho que faz parte da política. Ele tem que, na minha opinião, ele tem que sempre existir. Agora, por outro lado, ele pode estar sendo, vamos dizer, utilizado demais, né? Esse direito dele, né? Então, eu acho que aí sim cabe um melhor monitoramento, vamos dizer assim, ou até o eventual aperfeiçoamento, mas que não precisa mudar nada na legislação. Eu sou meio contra ficar mudando legislação toda hora e aprofundando demais. Mas um aperfeiçoamento aqui e ali sempre é possível. Mas eu acho que isso vem com a maturidade. Então, aqui, voltando um pouco à minha resposta anterior, né? Eu acho que tudo são em fases, né? Acho que a sofisticação do mercado agora, a complexidade das empresas que estão sendo negociadas, dos ativos sendo negociados, aí sim, isso vai levando também o gestor a se sofisticar, que nem o Felipe falou aqui, né, a investir mais nisso. Então, vamos dizer, a brecha que talvez exista para ele se omitir vai ficar cada vez menor. Mas, por outro lado, acho que também não deve tirar, tem que ter sempre esse recurso, que faz parte da política, né? Obrigado.
Francisco. Contando que ele deixe claro que está... Esse que é o problema, né? Ele tem que deixar claro para o investidor que está se omitindo, e aí os riscos do negócio dele, ele que corra. Eu acho que a questão falando especificamente do investor institucional, né, qualificadamente dos gestores de fundos de investimento, de qualquer natureza, na minha opinião, quer dizer, eu acho que tem um problema estrutural. Eu respeito o Zé, que já mencionou isso, é que o destinatário, quem financia essa indústria, ele não pode se beneficiar com a autorregulação no sentido de que ele pode reclamar se o gestor não cumpriu com o seu dever fiduciário, né? Que é aquela observação que ele colocou, não passa em função de uma observação que eu fiz. Eu sou do Conselho de Supervisão do Analista, está ali o nosso presidente, né? O público pode reclamar, a gente tem que apurar. No caso da própria Bolsa de Valores, você reclama para a Bolsa, que tem lá a entidade de autorregulação, mas você tem um recurso. O destinatário, quem financia o sistema, tem acesso ao órgão autorregulador para dizer, olha, este aqui, o selo que está aqui, é um selo que dá credibilidade ao produto. Quem é o destinatário do selo? São os outros participantes do mercado? Não. É o investidor. O investidor indivíduo, o investidor fundo de pensão. Eu acho que o sistema melhoraria muito em termos de fortalecimento da própria Ambima, como órgão regulador, se ela fosse permeável aos investidores, para questionar esse ou aquele gestor ou administrador que não agiu. Isso é uma observação que eu faço, né? Eu já tive alguns casos sobre isso, tá? Não é o caso de discutir, mas eu estou vendo a coisa do ponto de vista sistêmico. O processo de autorregulação pressupõe que ele seja permeável a quem financia o sistema. Não, muito bom ponto, muito bom ponto. Zeca, 30 segundos de réplica para a gente para a pergunta da Sandra. Então. Nossa, eu vou precisar de acho que uns 30 dias aqui para isso dar uma tese. Eu insisto que isso a autorregulação da Ambima, ela é feita pelos players de mercado, pela indústria de investimento, entendeu? Ela, de jeito nenhum, ela vai esquecer ou vai afastar o investidor, porque é ele que é o detentor, né? Ele é o financiador dessa indústria, né? Então, a base da autorregulação, ela vem se desenvolvendo nessa questão. Você mencionou a questão do selo, né? Então, por exemplo, você tem os fundos de pensão que investem só naqueles fundos que têm o selo Ambima, né? Então, de uma certa maneira, o investidor também já reconhece isso e já tem esse acesso a... É verdade, mas se o investidor quiser ir na Ambima reclamar, porque um gestor... Você tem o seu poder de desqualificar aquele gestor, ou aquele administrador, e não chamá-lo para a próxima, ou destituí-lo. Tá? Mas você para aí. Você não tem o poder ou o direito de ir ao órgão regulador e falar, senhor entidade autorreguladora, eu acho que esse gestor aqui não cumpriu com o seu código de autorregulação. Excelente ponto. Acho eu que tenho, só para terminar, eu recebi o recado aqui, mas a gente tem sim... A gente tem, sim, canal, por exemplo, de denúncia para os profissionais do mercado, entendeu? Então, a gente já atende ao investidor, vamos dizer, para reclamações e assim por diante. Então, a gente tem esse canal, mas agora, só para complementar, eu volto à questão da educação. Não, eu entendo. Vamos começar a reclamar agora. Paulo que me comentou. Eu acho que a Ambima, ela vem, e aí se vocês prestarem atenção, já desde o ano passado, ela colocou como prioridade estratégica dela, e que nunca tinha sido, né? Assim, a gente atende o investidor, mas a gente colocou como prioridade estratégica ser público, ou seja, é a indústria que se reuniu lá decidiu que isso é uma prioridade estratégica e está atendendo a essa prioridade estratégica, que é a educação do investidor. Então, através da educação, do atendimento, do ensinamento ao investidor, a gente já está abrindo esse canal com o investidor que
Concordo com você. Temos Há alguns expectativas anos que a próxima atrás- etapa será o Isso, investidor. obrigado. Acho que a preocupação vai além disso, mas obrigado, Zé Carlos. Vamos lá, última pergunta para a Sandra. Obrigada. Sandra Guerra, hoje com o chapéu aqui de BGC. Naturalmente, vocês colocaram bem que a Assembleia é um evento no ano, você tem um ano todo para ter uma interlocução entre investidor e empresa, mas a gente sabe que a Assembleia é um momento importante, muito importante, pela magnitude das decisões e dos atos societários que acontecem ali. E, até por isso, ela é muito formal, né? Os advogados sempre cuidam para que a gente seja muito formal, preservando o direito de todos. Dito isto, acho que me parece que tem uma oportunidade muito grande, e aqui é só para a gente reforçar esse convite para todos os agentes da sociedade pensarem como é que nós, apesar de tudo isso, como nós podemos melhorar este ato assemblear em alguma coisa mais significativa para essa interlocução entre todos os acionistas e a empresa. Né? Acho que estamos bastante conscientes disso, mas acho que temos que partir para a ação. Mas eu gostaria aqui de repercutir uma proposição que foi feita num dos painéis do Congresso do IBGC, que foi agora recentemente, painel que o Mauro estava presente, e que, justamente discutindo essas limitações da Assembleia, num contexto de eleição do Conselho, uma provocação foi de se pensar num evento pré-Assembleia, né? Onde você, longe dessas formalidades, e eu já vejo que o Costa já fez um ar de um pouco de não muita satisfação, porque realmente isso seria muito desafiador. Você fez uma carinha de que não gostou. Muito desafiador para os advogados, porque seria uma situação informal, formal, mas gostaria de repercutir se um momento antes de Assembleia, longe da formalidade, poderia provocar um maior diálogo entre investidores e empresa. Mauro, se me permite mais 2 minutos de resposta? Por favor, quem quer comentar, Francisco? Eu acho que isso tem que acontecer no âmbito da companhia, e a gente, como investidor, tem que exigir que ela efetivamente abra suas portas para os acionistas, investidores, gestores, e isso pode ser feito nas reuniões APMEC ou nas reuniões de empresas, os field trips que elas promovem, o Itaú Day, Bradesco Day, Banco do Brasil Day, por aí vai. É uma forma de você estar debatendo temas que são importantes, que vão chegar lá. Alguém comentou uma vez comigo, e isso, de fato, é uma coisa que eu acho que a gente pode também aprimorar, é impressionante, tudo tem que acontecer até abril. E até abril, as AGOs, a gente fica desesperado, porque é muita pauta, é muito, sabe, tem que buscar também flexibilizar, já ouvi dizer, falar, talvez mudar o ano fiscal para efeito de prestação de contas, eu acho que a nossa lei tem que dar uma modernizada aí sim, entendeu, em vários aspectos. Agora, fazer uma prévia da prévia é meio complicado. Mas eu acho que isso é uma questão cultural. Na minha opinião, empresa que trata bem acionista, que interage com acionista de maneira constante, permanente, não só na Assembleia, mas em eventos tipo APMECs e reuniões abertas, e que transforma a Assembleia em atos queridos pelos acionistas, os acionistas querem e cria facilidade, essa empresa tem um custo de captação menor. Essas empresas conseguem mobilizar recursos, tem um conjunto muito maior de acionistas que são transparentes. A boa governança, e a gente tem exemplos aí de empresas que conseguem captar recursos e são empresas de sucesso. Né? Se você for ver empresas com governança travada, fechada, né, que transformam a Assembleia em atos burocráticos, essas empresas são empresas que tendem a ser mais problemáticas, têm uma relação ruim com o acionista. E nessa linha, e para concluir, eu convido a todos aqui para olharem um material de assembleia de uma companhia americana, de uma grande companhia aberta americana, com uma grande companhia aberta brasileira, qualquer uma, né? Você olha a qualidade da informação que o acionista recebe para se preparar, documentação extensa, mais fácil de se ler, que tem lá a regra do plain English, para todo mundo entender. E muitas assembleias são eventos que as pessoas gostam de ir, não para brigar, mas gostam de ir para interagir, para conhecer a empresa e para discutir temas. Então, a gente, felizmente, infelizmente, a gente está num estado,
num estágio muito inferior ao do mercado americano, né? Quer dizer, a gente pode olhar para onde a gente vai. Então, espero que a gente vá para o estágio que eles estão hoje, na maior velocidade possível. E a desvantagem é, né, estar sempre na lanterna. Espero que a gente um dia esteja à frente. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Marco. Obrigado, Zeca. Obrigado, Francisco. Muito obrigada ao Felipe Claudino, também a todos os demais participantes do nosso segundo painel.